Obrigado por participarem. Hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Carlos Eduardo, da Universidade Federal de Rondonópolis. Deixa eu ver se o Cadu já está por aqui. Sejam bem-vindos aí, galera. Boa noite. Fala, Cadu. E aí, Rafael, firme? E aí, cara, como é que tá? Tranquilo? Tô bem, cara, tranquilão. Bom demais. Correria, né? Calor? Tá muito... Calor por aí? Como é que tá? Cara, tá bem calor e umidade muito baixa, tá? Tô fazendo dança da chuva todo dia aqui no quintal, cara. E não... Pena que não resolve, né? Nada, não levo jeito, aprendi mal. Tá doido. Beleza. Pessoal, sejam bem-vindos aí. Obrigado, Cadu, por participar. É, Me permita chamar de Cadu aqui para abreviar nossa conversa, né, Carlos? E aí, pessoal, o professor Carlos Eduardo é da Universidade Federal de Rondonópolis, nosso convidado aqui hoje. Nós vamos bater um papo sobre adubação nitrogenada, né, Cadu, em pastos. É um assunto bem. É um assunto legal, né, Cadu? E polêmico também, né? Não deixa de E- ser um assunto polêmico, né? É, tem como enxergar de diferentes formas, né? A estratégia é complexo. Isso. E aí nós vamos bater um papo aqui hoje sobre isso e eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Vou fazer uma apresentação breve aqui. Meu nome é Rafael, eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui no campus Colorado do Oeste. E todas as terças-feiras, né, nesse horário aqui, a gente até o mês de dezembro, nós vamos fazer algumas discussões aqui, alguns bate-papos. E aí hoje nosso convidado é o Cadu e passo aí, Cadu, para você se apresentar, falar um pouquinho da sua formação e também dos seus trabalhos nessa área de adubação, né? Principalmente adubação nitrogenada também em pastagens. O Cadu é um amigo aí, né, Cadu, de longa data, né? Fomos colegas na pós-graduação, né? E hoje somos colegas aí de trabalho, né, Cadu? Vixe, bom demais. Mas, ó, eu, da mesma forma que o Rafael, eu sou agrônomo, né? Só que formado na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Cuiabá. Fiz mestrado e doutorado em agricultura tropical. No mestrado estudei adubação nitrogenada do Convert, né, que é um híbrido. E no doutorado eu estudei adubação fosfatada com uso de fosfato natural na implantação de pasto. Mas fui professor no UFMT Campus Sinop, Cuiabá, e hoje estou aqui em Rondonópolis. E pensando hoje nos trabalhos que nós temos realizado aqui, um deles é com foco em adubação nitrogenada. Nosso intuito é identificar a máxima resposta biológica de alguns grupos de capins. Nós já fizemos um trabalho ao longo de 4 anos com capim-marandu, lá em Santo Antônio Leverger, e temos estudado aqui em Rondonópolis a máxima resposta biológica do capim-tamane, que é um pânico de porte baixo. E já estamos tentando viabilizar a possibilidade de começar a estudar um pânico de porte alto, provavelmente o Zuri, aqui em Rondonópolis. E Legal. também temos tentado fazer alguns trabalhos com calagem, com correção do solo, relação nitrogênio-potássio, nós temos feito algumas coisas aqui. E temos tentado agora usar um pouco com enxofre também, tentando... Tem pouquíssimo trabalho aqui no Brasil com enxofre, um pouco do Sim. pessoal lá de Piracicaba, e a gente está tentando agora seguir esse rumo também, aqui. Legal. Eu agradeço, Cadu, por ter aceitado o convite, né, de bater um papo. Eu vou até pedir licença, Cadu, só um pouquinho. Antes da gente começar, eu queria registrar digamos assim, uma singela homenagem. Esse final de semana, o Djalma Martinhão, né, pesquisador da Embrapa, ele faleceu e é uma perda muito grande, né? Eu o conheci pessoalmente num evento em 2008, 2009, algo assim, que a gente levou ele inclusive no evento da pós-graduação. E só para quem não sabe, né, ele é o principal autor desse livrinho aqui, que vocês acreditam aí que quem trabalha na área de adubação conheça, né? E e também é um dos autores desse livro aqui, né? São aí os manuais que a gente usa para alguns dos manuais que a gente usa, né, para recomendação de adubação, para entender um pouquinho, interpretar as análises de solo.
E esse livro, inclusive, sobre, né, da área de pastagens, é um livro bem interessante. É claro que todos esses manuais, né, Cadu, precisam ser atualizados, né? Eles já estão há algum tempo aí em uso, mas Dá um prestar, né, norte muito bom. prestar uma singela homenagem e deixar registrado. Infelizmente, ele faleceu nesse último final de semana, uma perda muito grande para todos nós, né, para o Brasil de forma geral e para o agronegócio, né? Ele que tanto contribuiu para que hoje o Cerrado também fosse, né, também tem a sua contribuição nessa expansão muito grande, né, da agricultura e da pecuária no Cerrado Encerrado. brasileiro. Só para deixar registrado aqui para a gente começar a bater um papo. Bom, gente, deixem as dúvidas aí à medida que vocês forem, né? Que vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade. A gente tem um roteirinho aqui para seguir, né? Com algumas coisas que a gente vai discutir. Mas é claro que quando vocês, né? Contribuem aí com as perguntas, fica mais dinâmico e a gente já consegue também ir interagindo de uma forma bem legal. Cadu, para a gente começar então, nosso objetivo aqui hoje é tentar entender, né? O nome é bem sugestivo. Até onde que a gente pode ir com a adubação nitrogenada em pastagens? A gente tem relatos, né, em trabalhos de 800 quilos de nitrogênio por hectare ano. A gente vê no dia a dia alguns produtores, né, que do programa Balde Cheio, por exemplo, aqui é bastante comum com pecuária leiteira, passa de 900, às vezes chega a 1.000 quilos de N por hectare ano. E aí, assim, para a gente começar a falar, né? Eu queria que você falasse para a gente no início, né? Assim, pensando já para a gente começar aqui a nivelar a discussão. Por que falar de nitrogênio é tão importante para pasto? Né? Fala um pouquinho para a gente da parte de fisiologia, de morfofisiologia, do nutriente em si. Aí a gente nivela a nossa discussão para seguir. Beleza. Ó, dentro do grupo dos nutrientes, né, dos elementos essenciais, o nitrogênio ele é bem centralizado na adubação de pastagem, pensando que ele é, primeiro, componente de proteína bruta, entende? Ele é o nutriente mais extraído pela forrageira junto com potássio. É lógico que algumas forrageiras a extração de potássio chega a ser maior, mas de modo geral nitrogênio e potássio são os nutrientes mais extraídos. Esse é um ponto. Além de ser um nutriente altamente extraído, tem o aspecto de como ele modifica o crescimento da planta. Ó, primeiro ponto, ele muda a forma com que a planta cresce no espaço, ele muda a morfogênese da planta. Por quê? Ele alonga a folha, ele aumenta a taxa de aparecimento de folha, ele aumenta a densidade de perfilhos, e por aumentar a densidade de perfilho, o tamanho de folha, a taxa de aparecimento de folha, o resultado final é um aumento da biomassa, é um aumento da massa. Então, é um nutriente que tem um impacto absurdo nas taxas de crescimento da forrageira. Até ouso dizer que, comparativamente aos outros nutrientes, mesmo que exista a lei do mínimo, mas é o nutriente que acarreta em maior taxa de crescimento da forrageira. Sem sombra de dúvida, comparado ao cálcio, magnésio, potássio, enxofre, os macros e micros de geral, é o que tem maior influência sobre o desenvolvimento da forrageira. Esse é um ponto importante para a gente mencionar. E somado a isso, ó, como foi dito que ele aumenta a densidade de perfil, é lógico que vai ter um impacto muito grande na supressão de plantas invasoras. Esse é um aspecto extremamente interessante. Pensando em locais como a Janaína sempre menciona que a topografia lá é muito declivosa, então na perspectiva de cobertura do solo para minimizar a erosão, ele tem uma participação muito importante. E hoje a gente tem visto até alguns trabalhos pensando em desempenho animal, porque é lógico que quem aduba quer ter um resultado positivo no desempenho animal, que é aquilo que vai ser comercializado. Alguns trabalhos mencionam um aumento no desempenho no ganho médio diário, mas não são muitos, são poucos. E, de modo geral, os trabalhos que encontram resposta no ganho médio diário é porque não tem um incremento proporcional na taxa de lotação. Mas o maior efeito do nitrogênio na produção de animais em pastejo é em aumento da taxa de lotação. No entanto, que quando nós pensamos, já que hoje a pergunta é até que ponto ir na adubação nitrogenada, o nosso intuito é ir até o momento em que o incremento seja linear, seja proporcional. Porque depois, quando o incremento começa a ser decrescente, tendendo para uma quadrática, a gente já começa a pisar no freio e perceber que talvez não exista uma resposta econômica. Mas principal, se hoje
tiver que ficar algo na cabeça das pessoas que estão ouvindo sobre a adubação nitrogenada é incremento na taxa de lotação, sabe? Retorno mais rápido dos animais no pasto. É isso aí. Que é um aspecto muito importante. Então vamos lá, né? Hoje, inclusive, eu não sei, eu estava conversando mais cedo com o professor Moacir Bernardino, Dias Filho, da Embrapa lá do Pará, de Belém. Estava, inclusive, conversando sobre esse assunto, né, da nossa discussão aqui de hoje. E ele me falou uma coisa que eu achei interessante de citar aqui. Então, vou até citar que foi ele que fez esse comentário, né? Para mexer com a adubação nitrogenada, né, Cadu, e a Janaína acabou de falar aí, fazer um comentário também, a gente precisa entender um pouquinho de fisiologia vegetal, né, voltando aí nas origens lá do estudo, né, e mais especificamente a gente tem que entender um pouquinho de morfogênese, né, de morfofisiologia da gramínea forrageira. Você explicou bem aí, né, aumenta perfilhamento, aumenta... de certa forma, uma taxa, né, mais rápida de aparecimento e às vezes de expansão de folhas, né? Mas também, né, Cadu, vamos lá, mas também, dependendo da forma como a gente manejar esse sistema, também pode incrementar como? Também pode aumentar a taxa de senescência, né? Senescência. Então é importante a gente entender, né, Cadu, acho que para o início da nossa discussão, o nitrogênio é essencial, é importante e tem relação direta com produtividade. É quase que o negócio assim, não tem erro. Se você aplicar, tiver umidade e sol, obviamente, calor, vai produzir mais. O capim vai produzir mais, vai recuperar mais rápido, né? Mas, né, todavia, entretanto, o manejo tem que ser muito mais Ajustado. exatamente, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, Cadu, para ficar Poxa ficar vida. bem claro. Esse é Pode um ponto falar, cara. interessante. Uma vez adubado, é importante que você compreenda que você tem que manejar o capim na altura certa e que você tem que ter animal para colher, porque já que vai ter maior síntese de tecidos e síntese em menor tempo, então tem que ter o animal para colher o componente animal, ou se for para corte, você tem que planejar o corte dessa forrageira, pensando que você pode estar produzindo para ensilagem, para o processo de ensilagem e assim por diante. Mas esse ponto é muito importante, porque inclusive nós discutimos no nosso grupo de estudo essa semana, inclusive um artigo da Janaína. E os alunos assim, poxa, professor, a adubação nitrogenada aumenta como? A adubação nitrogenada aumenta o material morto? Eu falei, sim, se não colher. Porque já que aumenta a taxa de aparecimento de folha e toda gramínea tem o máximo de folhas verdes por perfilho, então você tem que colher no momento certo. Se você adubou, você tem que reduzir esse período, aumentar a taxa de lotação, porque senão vai ser um dinheiro jogado fora. Você vai estar incrementando o insumo e o animal não vai estar colhendo. Esse é um ponto muito importante, Rafael, de verdade. A adubação nitrogenada tem que estar associada a um manejo muito bem feito. Senão não compensa além do fluxo, né? O fluxo de biomassa ser mais acelerado, Cadu. Você comentou sobre alguns efeitos, né, relacionados a melhorar também ganho médio diário, por exemplo, dos animais. Tem algum efeito do nitrogênio na qualidade nutricional dos pastos de forma geral? Existe essa relação de aumenta a dose, melhora digestibilidade, teor de proteína? Existe isso? Boa, Rafael. Primeiro que a gente tem muito trabalho de nitrogênio publicado que o pessoal colhe de tudo quanto é forma, em dias fixos, dias variáveis. Então, sintetizando, um efeito comum no valor nutritivo do capim é o aumento na proteína bruta. Esse é um ponto clássico. Adubou com nitrogênio vai aumentar a proteína bruta do seu pasto. Certeza, sem sombra de dúvida. Agora, um ponto que o pessoal tem estudado aqui no Brasil e que tem diferido um pouco dos resultados fora do Brasil é que, de modo geral, fora do Brasil, com gramínea temperada, quando você aduba com nitrogênio, aumenta o nitrogênio no conteúdo celular e menos na parede celular. Alguns trabalhos aqui no Brasil têm demonstrado que, ao incrementar a adubação nitrogenada, ou mantém constante essa proporção, parede celular, conteúdo celular. Quando eu falo parede, eu estou falando do PIDIN, da proteína na FDN. Mas tem muitos trabalhos aqui do Brasil demonstrando que aumenta o nitrogênio na parede celular. E de modo geral, essa é a grande explicação para não ter grande impacto no desempenho. Porque, de modo geral, tem até um trabalho bem recente do professor Ricardo Reis, o primeiro autor é Delevate e colaboradores, que ficou muito claro que eles foram até 270 quilos de nitrogênio com marandu. O ganho médio diário não houve diferença,
mas o incremento foi na taxa de lotação. Houve um ganho absurdo em carne por hectare, mas por efeito na taxa de lotação. Então, de modo geral, o efeito na digestibilidade é diverso nos trabalhos, até porque o capim também é colhido de modo diverso, às vezes em dias fixos, às vezes variável, mas o efeito comum no Brasil é o aumento de proteína bruta. Reduz um pouco o teor de minerais, porque ocorre um efeito de diluição, como aumenta a produção, os minerais se diluem um pouco, FDN muda bem pouco, e de modo geral é proteína mesmo. Aumento na adubação nitrogenada e incremento na proteína. Uma coisa que pode ter um efeito bastante significativo, né, Cadu, é o fato de conseguir colher mais folha, né? Vamos, em comparação ao que tinha sem adubação nitrogenada intensiva, digamos. O manejo que você tinha padrão, começou a adubar com nitrogênio. Se você manejar para uma boa eficiência de colheita e os animais colherem mais folha, de certa forma, indiretamente, você está melhorando a qualidade da dieta pela possibilidade de ofertar mais folhas proporcionalmente ao que o animal vai consumir, né, Cadu? Isso. E mais, Rafael. Mesmo, por exemplo, o professor lá, Ricardo Reis, até 270 quilos, sem diferença do ganho médio diário. É fato. E o nosso trabalho aqui até 250 quilos, sem diferença nenhuma na digestibilidade também. Ficou bem similar. Mas para quem trabalha com suplementação, existe ali algo latente para ser explorado por meio de suplementação. Esse é um ponto muito legal. Pensando até em suplementação nas águas, existe ali uma proteína latente que pode ser ajustada com uma energia, uma proteica energética, para poder extrair um efeito latente maior. Isso é muito legal mesmo. Legal. O Cadu, pode falar. É que você falou em estrutura. Teve um aspecto do nosso resultado aqui que ficou muito legal, que nós pensamos agora, os nossos trabalhos aqui é dose por ciclo, porque nós queremos identificar a máxima resposta do capim por vez. Então nós trabalhamos com 0,25, 50, 75 e 100 para o marandu. Rafael, muito legal que nós colhemos sempre quando o marandu atingiu de 40 centímetros, 35, 40. O que ficou bem dado? Quando adubou com nitrogênio, 25, 50, 75 e 100, morfologia igual. Folha colmo, idêntico, sem material senescente, no extrato pastejável, ficou filé, ficou legal. Só que no zero tinha mais colmo. Entende? Então, nesse ponto também ficou legal de entender que a adubação nitrogenada, por ter estimulado mais perfilhos, sem dúvida teve um efeito muito bacana em aumentar essa proporção de lâminas, mesmo numa mesma altura. Ficou bem notado. Sim. Esse é um ponto marcante, né? E a gente precisa ver a adubação nitrogenada dessa forma, né? Ela pode fazer com que a gente realmente mexa também na qualidade do que os animais vão consumir, desde que a gente consiga manejar, digamos assim, para que os animais colham folha, né? Porque existe a capacidade, esse potencial muito grande. Cadu, para a gente fechar essa primeira parte da nossa discussão aqui, nós falamos muito de nitrogênio, né? E até eu vou citar aqui uma pergunta do Gustavo. Ele pergunta, tá, e os outros elementos, né? Como que fica? A gente pode subir o nitrogênio, mas a gente sabe que tem outros macro, né? Macro, micro, mas vamos dar um foco aí nos macro, né? Tem outros macronutrientes muito importantes, né? Potássio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre, pelo menos, que também precisam acompanhar esse nitrogênio, né? Como que fica essa relação aí? Poxa, ótima pergunta do Gustavo. Inclusive, nós vamos fazer a análise agora do nosso experimento da extração de nutrientes para tentar explicar isso aí. Primeiro ponto. O primeiro nutriente que acompanha o nitrogênio de modo proporcional, primeiro, é o potássio. Se aumenta a adubação nitrogenada, a extração de potássio vem de modo proporcional ali junto com o nitrogênio. Então, pensando numa lei do mínimo, seria o primeiro nitrogênio a ser priorizado após a adubação nitrogenada. Porque aumenta também a extração de cálcio, aumenta a extração de magnésio, enxofre, fósforo, muito pouco. Mas pensando nesse aumento do nitrogênio e o potássio, a gente tem estudado até uma relação nitrogênio e potássio de 2:1, atualmente próximo disso. Pensando num sistema já estável, certo? E isso justifica os resultados dos trabalhos lá do professor Francisco Monteiro, lá em Piracicaba, que ele sempre fala uma relação nitrogênio e enxofre próximo de 10:1. 10 partes de nitrogênio para uma de enxofre. A única coisa que a gente fica quebrando muito a cabeça aqui, Rafael, porque a relação nitrogênio e enxofre, de maneira didática, ela é muito clássica.
Tipo assim, 7-14-1, média 10-1. Mas no campo é difícil da gente obedecer esse diacho, porque as opções são... Até quantificar é difícil, né, Cadu? Até quantificar é difícil, né? É complicadíssimo. Beleza, vamos pensar que a gente conseguiu quantificar um enxofre ali que ele é muito instável porque ele está associado à matéria orgânica, mas ok. As opções que a gente tem de fonte de enxofre, gesso pra gente aqui tá longe pra caramba. Aí, super simples, vai lá na formação. De modo geral, a dose em cobertura é pequena. Aí o sulfato de amônio tem mais enxofre do que nitrogênio. Então, embora a gente entenda essa relação enxofre 10-1, porque aumente a demanda, nós já temos estudado numa outra forma agora. Se eu faço uma de sulfato de amônio, quanto tempo eu posso fazer de ureia para poder retornar em uma de sulfato? Porque isso acaba sendo mais didático para o produtor rural. É isso que a gente tem feito aqui. Legal. Eu fui claro? Foi tranquilo, Rafael? Sim, tranquilo. O Heron, ele inclusive falou um pouquinho disso aí, né? Essa relação de nitrogênio e enxofre, então acho que você já abordou. Sobre os outros nutrientes, né? Os outros macro, né, Cadu? A gente vai, de certa forma, a gente pode até discutir isso um pouquinho também quando a gente for falar das fontes, né? As fontes de adubo nitrogenado, né? Que a gente vai colocar. Desses macro, Cadu, você comentou sobre o potássio, né? Que acompanha, né? Vamos pensar aí numa ordem de extração, acompanha, né? O nitrogênio. O enxofre a gente já sabe, né? Da importância dele também para os capins, principalmente, até na síntese proteica. Fósforo, né? Lá na formação. Mas, né, Cadu? Como que fica... tem até uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vejo aqui quem que falou, mas se eu faço adubação nitrogenada com frequência, digamos assim, né? E a adubação de fósforo e a adubação de potássio, né? Aí vou focar mais no potássio porque é um adubo, é um fertilizante que tem uma solubilidade menor, uma mobilidade também menor. Como que fica essa reposição? Aí eu preciso fazer todo ano? Tá. Boa, ó. Pensando no fósforo, a reposição vai ser de acordo com a análise de solo. Tranquilo? Se o teor de fósforo estiver ali, pro arenoso ou pro argiloso, abaixo dos teores críticos, pro arenoso, se eu não me engano, é abaixo de 10, do argiloso abaixo de 5, eu vou fazer essa reposição em cobertura mesmo. Só que é bem interessante pegar os trabalhos que a extração de fósforo muda bem pouco na parte aérea com a adubação nitrogenada, bem pouco mesmo. Tem trabalho até que não encontra diferença significativa, porque parte desse fósforo que ali é acumulado no sistema radicular mesmo, para a estrutura abaixo do solo. Agora, o potássio não. O potássio, a extração é proporcional. Então, com o tempo, essa reposição vai ter que ser periódica também. Por isso que a gente tem estudado já uma relação nitrogênio-potássio, ao invés de estudar o teor do potássio no solo. E tem um ponto interessante, quando você fala assim, e o cálcio, e o magnésio? O importante é compreender que a adubação nitrogenada vai acelerar o processo de acidificação do solo. Isso é um processo natural, em virtude da nitrificação. Então, o que vai acontecer é o seguinte, se você está adubando com nitrogênio intensivamente, você vai ter que fazer calagem de manutenção. E fazendo essa calagem de manutenção, você vai estar repondo esse cálcio e magnésio de modo muito natural, que é um nutriente pouco extraído pela planta. Certo. Eu vou aproveitar aqui, o Alexandre, o colega nosso aí, perguntou, em especial do zinco, mas aí eu posso abrir aí para vários micros. Os micros. Adubação frequente com nitrogênio pode, entre aspas, aí, forçar bastante o solo também em relação aos micro, que chega ao, digamos assim, ao caso da gente ter que fazer uma aplicação. Claro, depende da análise de solo, mas de forma geral, o nitrogênio aplicado com frequência pode fazer com que aumente muito a extração de algum micronutriente? Poxa, achei legal essa pergunta do Alexandre, porque a gente tem que enxergar de duas formas. Primeiro ponto é que se a pessoa adubar com nitrogênio e não fizer calagem, não corrigir, eu vou ter um problema de acidez. E tendo um problema de acidez, eu posso ter um excesso de solubilidade de microcatiônico, cobre, zinco, manganês e ferro. Talvez zinco menos, mas para nós aqui, ferro e manganês pode ser um problema sério de toxidez, pensando em caso em que não se aduba. Agora a pergunta do zinco dele é interessante, porque quando você pega a proporção de extração, a nitrogênio é similar com a extração do potássio, que é similar com a extração de zinco. Exatamente proporcional, embora seja em menor quantidade, mas proporcionalmente. Então, a chance de ocorrer uma
deficiência de zinco é grande. Esse é um ponto interessante. Só que a gente fala pouco de micro, porque normalmente o cara não faz potássio. O camarada ainda não faz uma calagem periódica. Mas pensando em alguém que tem um sistema fechadinho, que ele está fazendo nitrogenada, está fazendo potássio e calagem de manutenção, o primeiro micro problemático, sem dúvida, vai ser o zinco. Porque ele é extraído numa proporção similar à do nitrogênio e à do potássio. Legal. Cadu, vamos passar para a segunda parte aqui da nossa discussão, que a gente vai tentar abordar assim, né? Como que a gente define o quanto de nitrogênio que se aplica, certo? Quanto que eu aplico de nitrogênio? A gente vai comentar sobre a relação da produtividade, né, e etc. Mas aí tem um ponto aqui que está no nosso roteirinho de falar de época de aplicação. Quando que eu aplico o nitrogênio? Antes da gente até falar do total. Eu queria aproveitar aqui e te repassar uma pergunta do Diogo. E aí o pessoal da Fazenda Santo Antônio também fez uma pergunta semelhante. O pessoal da Fazenda Santo Antônio pergunta: a melhor resposta da aplicação de nitrogênio, antes ou depois de fazer a calagem? Ou independe do pH? Essa é a primeira parte. E certo. O Diogo pergunta se tem vantagem aplicar o nitrogênio na formação do pasto, no plantio, digamos assim, no caso na semeadura, certo. Tá? Como se faz com milho, com sorgo, outras culturas. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Certo. Primeiro, com relação, se for uma adubação de manutenção, antes ou depois da calagem, de modo geral, o calcário vai vir no começo das águas e o nitrogênio vai vir muito próximo. Não existe antagonismo entre os dois. Agora, se a gente for pensar na formação, associando a outra pergunta, nós não precisamos colocar nitrogênio junto com a semeadura. Junto não é necessário. Por que não é necessário? Porque a matéria orgânica supre essa demanda inicial da forrageira, tranquilo, não tem problema nenhum. E o potencial de absorção da planta é muito pequeno, pensando que ela está numa fase de plântula ali, sistema radicular muito restrito. Esse é um ponto. Então, na semeadura, não é necessário. Não é. Agora, o que nós temos observado em alguns ensaios aqui em Rondonópolis é que fazer o nitrogênio depois em cobertura, na formação, pode otimizar a produção de capim de elevada produção. Zuri, Mombaça, Quênia, Tamani. Nós temos feito alguns ensaios aqui com nitrogênio de cobertura ao longo da formação e nitrogênio só depois da primeira colheita, o que simularia ali depois do primeiro pastejo. Nós temos respostas aqui, Rafael, variando de redução de 40% a 70% da massa do primeiro pastejo. Então essa redução de 40% a 70% é algo considerável. Só que não se discute muito isso, porque depois com a adubação de cobertura é possível recuperar esse potencial produtivo. Não é um sério problema. Mas a semeadura, não. Cobertura 5 a 6 semanas, depois de 50% de cobertura do solo, pode otimizar sim esse fechamento e maximizar a produção. De pânico. Legal. Hoje. Braquiária começou agora o experimento. Sim. Então o Rodrigo Chui fez uma pergunta também disso, quantos dias, né, posso aplicar o nitrogênio? Então é mais ou menos isso, né, Cadu? A gente pode ir pela cobertura da área, né, pelo menos 60% de área fechada, cobertura, né, ou podemos usar os dias, mas esse negócio de usar dias é muito variável, né, depende de um monte de fatores, é mais legal analisar a cobertura. Da área, né, exatamente. Você sabe até pensando em evitar um pouquinho também as perdas, né, principalmente por volatilização da amônia, né? E às vezes, se você pega o quinto aproximação, ele fala de 60% a 70%. Mas parece que visual, se você fala depois de 50%, para quem está na fazenda já é mais claro, que pensa, poxa, depois que cobriu metade do solo, você já pode vir fazer a nitrogenada de cobertura. Isso. Esse é o ponto mais fácil no dia a dia, né? Então, pessoal, época de aplicação de nitrogênio, vamos lá. Vou semear o capim, né, formar pasto. Não faço na semeadura. Espero fechar as plântulas emergirem, faço ali quando tiver uns 50% mais ou menos de cobertura do solo, né, Cadu? Isso na formação, no estabelecimento. Depois disso, já é considerado, digamos, manutenção. Aí a gente vai fazer as aplicações em cobertura, né, Cadu? Exatamente. A época depende muito das doses, né? Depende muito das doses, né, Cadu? Aí eu vou definir... sistema. Isso. Aí vamos entrar, então, nessa discussão agora.
Pensando em doses, né? Não que a gente vá falar aqui, ó, gente, apliquem aí tanto de nitrogênio em todas as condições. Não, não é essa a ideia. Mas como que eu defino mais ou menos aí as doses de aplicação do nitrogênio no sistema que eu tenho de produção? O que a gente leva em conta? Quais são as possibilidades que a gente tem? Ó, Rafael, existem alguns pontos importantes. O primeiro de todos é o sistema que eu tenho. Se eu trabalho com lotação contínua, é muito diferente da adubação que eu vou utilizar em sistema rotacionado, em lotação rotativa. Ou mesmo alternado, já é diferente. Esse é um ponto específico. Porque se a pergunta for, lotação contínua na fazenda em que eu trabalho. De modo geral, o parcelamento na lotação contínua vai variar de 2 aplicações a 3 aplicações, o que acontece de modo tradicional nas fazendas. 2 aplicações, início das águas e terço final das águas, de modo geral. Se for 3 aplicações, início das águas, metade das águas e terço final das águas para produzir para o período seco. Para lotação contínua não tem muito o que variar, pensando em período. Porque se você está vindo do período seco, está faltando forragem. Para estimular a massa de forragem, adubo no início das chuvas. E se você vai precisar de uma massa de forragem no período seco, você vai ter que fazer ali no terço final. Não adianta deixar lá para o finalzinho, quando não vai chover mais, que a planta não vai responder. Então você vai ter que fazer lá em fevereiro, março, quando tem ainda alguma chuva. Esse é um ponto. Cadu, dentro disso que você falou, só antes de você passar para outra parte, no sistema contínuo, lotação contínua alternada. Dose por aplicação de nitrogênio. Até o Arthur lá no comecinho fez essa pergunta, o Natálio até respondeu ali, né? Acima de 50 quilos por hectare de N, já não é legal aplicar de uma única vez, né? Confirma isso, Cadu? O que vocês têm? Isso. Exatamente. Se você pega o boletim da Embrapa, ele fala para não ultrapassar 60. E deu muito parecido com o que nós encontramos aqui com o Marandu, Rafael, em 4 anos. O nosso aqui passou de 50, perdeu. E o interessante é que perdeu nem foi por lixiviação, porque quando nós fomos na análise de proteína bruta, o teor de nitrogênio continuou crescendo até a última dose, de 100 quilos. Então demonstrou de alguma forma que pode ter ocorrido perda por lixiviação, mas a planta, no caso da braquiária, chegou no máximo da sua resposta biológica mesmo. Ela começou a ter consumo de luxo. Começou a ter nitrogênio acumulado na planta, mas não incrementando massa. Então, para a braquiária, que eu posso dizer já de cara, acima de 50 de maneira nenhuma. No máximo 50. Aí você pode pensar para o seu sistema. Eu preciso, minha taxa de lotação não está apertada, eu não preciso de muito pasto. 25, 30, 35, 40, 45, 50, não ultrapassar 50. A ideia é essa. Certo. Menos que 25, nós percebemos que muda a estrutura, mas incrementa pouco na produtividade também. É como se os micro-organismos mais imobilizassem e sobrasse pouco para a planta, com menos de 25. Então, ideal, no mínimo 25, no máximo 50, a seu critério. Certo. Manuel Rosalino fez uma pergunta muito legal aqui, Cadu. Beleza, você comentou aí, início das águas, eu faço a primeira aplicação. O que eu uso como parâmetro para falar assim, não, posso aplicar agora? O que é o início das águas, certo? Quando ótima... no início das águas? Boa pergunta. Na ideia, como a gente vai discutir fonte no fim, mas dando uma antecipada já, que como a fonte mais utilizada comumente é a ureia, o importante é ter em mente que vai ocorrer uma precipitação depois da sua adubação que permita com que esse nitrogênio adentre ao solo. Então, se na sua região já tem tido chuvas de 15 a 20 milímetros, já está ok. Você já pode fazer sua adubação nitrogenada. Na verdade, aqui nós queremos agora para tentar validar que 10 milímetros já é o suficiente, mas não fizemos ainda. O legal também é ter uma ideia da continuidade da chuva, né, Cadu? Isso. Porque se choveu 10 milímetros agora, aí ficou 20 dias sem chuva, não é que não vai servir para nada, mas aí pode não ter um efeito tão benéfico do uso do adubo, né? Assim, de duas uma, exemplo, se você jogou adubação nitrogenada, choveu 20 milímetros e não choveu mais, menos mal, porque a chance de lixiviar é pequena, seja na forma de nitrato ou na forma de amônio, mas a resposta para a planta só vai ocorrer depois que a chuva se tornar mais constante, que vai poder ter uma resposta fotossintética.
Legal. Antes de você passar para os sistemas de lotação rotacionada, vamos só fazer um resumo assim, ó. Pensando num sistema alternado ou contínuo, se a gente fizer 2 a 3 aplicações de no mínimo, né, vamos pôr aí 25 quilos e no máximo 50, a gente estaria adubando esses pastos com mais ou menos, né, estou falando aqui uma faixa, né, que Uhum. vai de 50 quilos por hectare ano até 150 quilos por hectare ano. Seria isso, Cadu, nesses sistemas? Lo- Lotação contínua num sistema pouco intensificado é isso aí mesmo. No início de intensificação, na verdade, porque não intensificado Exatamente. não se usa, né? Num processo de A gente. intensificação, Pode falar, Cadu. de 50 a 150 para lotação contínua. A gente vai trabalhar dessa forma. A gente não comentou aqui assim tão claramente, né, pessoal? Mas assim, ó, adubação nitrogenada, né, Cadu? É o tal da cereja do bolo, é lá em cima, né? Muita coisa tem que estar ajustada já na fazenda, né? É difícil a gente falar de adubação nitrogenada, né, Cadu, sem divisão de pasto. É quase Primeiro, impossível de falar, primeiro. né? Exatamente. Então, nós estamos falando aqui de adubação, tá, pessoal? Mas tem muita coisa antes da adubação que tem que ser acertada, né, na propriedade para que efetivamente tenha um bom rendimento do dinheiro, do investimento que vai ser aplicado nessa atividade. Então, a divisão de pasto é essencial, né? Você precisa ter áreas para rodar o gado, para aproveitar melhor o pasto, para deixar o capim recuperar após pastejo, né? E várias outras coisas. Água, né? Água de qualidade dentro dos piquetes, uma série de questões, né, Cadu? Sim, sim. Na verdade, assim, ó, a adubação, todo o aspecto de manejo tem que estar pronto. A colheita tem que estar fechada, o tamanho do pasto tem que estar bem definido, dividido. A adubação é uma fase avançada da intensificação já, né, nessa perspectiva. Mas contínua, de 50 a 150. Tá ok isso aí. Isso. Agora vamos lá, passa para sistemas, digamos, mais intensivos, sistemas que têm um controle maior da lotação dos animais, como a lotação rotacionada, ou até o pastoreio rotatino, né? Que o professor Ed Carlos está por aí agora. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta dele aí para você. O que é muito importante a gente ter em mente para sistemas mais intensivos, que você consegue fazer o rodízio dos animais, deixar um período de descanso maior. Você pode começar a trabalhar no limite superior da forrageira. Já que a maior dose é em torno de 50, você pode fazer 2, 3, 4, 5, você pode intensificar para cada saída dos animais, se você quiser trabalhar com uma altíssima taxa de lotação. Vamos pensar dentro de um período chuvoso aí, dentro de um rotacionado, que você consiga fazer 6 ciclos. Nós conseguimos aqui. Então nós conseguimos chegar numa braquiária com 300 quilos, que foi nosso limite superior. Com pânico, sem dúvida, essa quantidade de ciclos é maior. Com um tamanho aqui, num período muito curto, nós fizemos 6 ciclos. Muito tranquilo. Isso começando em dezembro para janeiro, o experimento. Esse ano nós vamos começar de outubro para novembro, sem dúvida. É trabalhar da mesma forma, Rafael. O limite superior continua sendo 50 quilos por aplicação. E agora, a cada Uhum, saída do animal, ou saída sim, saída não, você vai manejar. Por exemplo, sim. para a braquiária, nós conseguimos fazer de 5 a 6, começando novembro até abril. Talvez em algumas situações, se o regime chuvoso em Rondônia ou Sinop for maior, talvez você consiga fazer 7 ou 8. Então, talvez você Uhum, consiga chegar em até 400 quilos, 350 quilos. E nós temos batido muito, muito, muito aqui em Rondonópolis, dentro das palestras que temos feito, de previsão de forragem. Em que ponto que a gente está chegando nesse ponto de intensificação? Ah, eu sei que eu tenho X cabeças. O meu objetivo dentro dessa X cabeça é que ganhe X de peso ao longo desse período chuvoso. Então você vai fazer a conta de trás para frente. Você vai estimar o quanto de matéria seca que você precisa e sabendo o quanto de matéria seca que você precisa, você vai estimar a sua adubação nitrogenada. Olha, sim. por exemplo, para a braquiária, pegando um padrão de 1.000 quilos, 1 tonelada de matéria seca. Para a braquiária fica muito legal porque ela requer em torno de 50 a 60 quilos para produzir 1 tonelada. Isso já no extrato pastejável. Então isso é muito legal. Então você sabe que se você quiser produzir 1 tonelada a mais do que você está produzindo, é de 50 a 60 quilos, respeitando esse limite superior. Para pânico, para mombaça, para produzir 30 quilos. Então, com 60 ou 50 quilos, que é esse limite superior, você consegue produzir 1,5 toneladas. Então, é nessa perspectiva agora que nós temos caminhado também, de
previsão de estimativa para poder gerir a adubação nitrogenada. Não sei se eu consegui ser claro. Mas sempre Sim. trabalhando entre esse 25 e esse 50. Só para vocês, né, não me xingarem, eu acharem que eu falei besteira lá no começo. Dá para trabalhar com 800 quilos por hectare? Dá. Tem sistemas que trabalham. Não estou falando que isso é certo ou errado, tá, pessoal? Mas tem sistemas hoje que usam. E usam aqui, e usam em vários locais aqui em Rondônia, e em outros lugares, em que a gente tem um período, né, chuvoso bastante longo, chuva mais as transições. E se você tiver irrigação, por exemplo, é um sistema, Aí vai longe. um sistema, né, com piqueteamento aí para vaca leiteira, um exemplo, né, com um pânico de crescimento muito rápido, né, um mombaça, um zuri, um paredão, um miyagi, né, um capim ou sínodo, né, um tifton 85, capins que crescem rápido, que rebrotam rápido com nitrogênio. Se você jogar 50, né, quilos por hectare por aplicação, não é, Cadu? E você tiver 12 a 14 ciclos no ano, certo? Então vamos pôr um período de descanso aí de 20, 25 dias desses capins. Você chega em 600, 700 quilos por hectare de N aplicado. Ah, isso é absurdo? Não é, né? Porque você está jogando dentro dessa faixa que a gente comentou de não passar muito de 50 quilos por aplicação. É mais ou menos essa lógica que você comentou, né, Cadu? Exatamente. O importante é não ultrapassar. De 25 a 50, você pode aplicar conforme N ciclos que a sua propriedade, que a sua região permitir. Agora, um ponto interessante que a gente talvez queira aprofundar um pouco mais é para solos arenosos, entendeu? Porque, exemplo, o nosso trabalho, esse de 50 quilos, foi em solo de textura média. Esse nosso agora que nós estamos fazendo com tamanho é de textura média para argilosa. Então é interessante agora quem está nos ouvindo fazer um tipo de estudo focado talvez em solo arenoso para perceber se temos que respeitar 80% desse máximo, 70% desse máximo, pensando que é um solo que tem maior quantidade de carga, né? Que talvez a possibilidade de resposta da planta possa ser menor. Porque a maior parte dos trabalhos são em cerrado e de textura média para argilosa. Legal. Cadu, vamos lá. Tem muita pergunta aqui, então eu queria que a gente fosse para o último ponto aqui da nossa discussão, que são as fontes, tá? Falar um pouquinho das fontes, para daí a gente poder dar uma vasculhada nesse monte de pergunta que o pessoal mandou aqui, muito legal, e aí respondendo essas perguntas e discutindo, pode ser? Fechou. Tem muita pergunta legal aqui, cara. Estão todas anotadas aqui, tá, pessoal? Eu tô anotando tudo aqui. Eu só não tô fazendo todas porque eu tô tentando encaixar algumas que tem um pouquinho de relação com o que a gente tá falando agora. E depois a gente vai abordando. Cadu, vamos falar sobre fontes, certo? Certo. Todo mundo conhece ureia, né? Ureia eu acredito que quase todos aí já conheçam. Mas tem várias outras fontes, né? Tem o sulfato de amônio, tem nitrato de amônio, de potássio e aí vai, um bocado, né? A gente até fez um post essa semana aí para dar uma polemizada a respeito Norteada. disso. Isso. Fontes de adubos nitrogenados. O que você tem para falar para a gente de forma geral? Ó, pensando naquilo que é mais comum para ser utilizado na pecuária, pensando em custo a princípio, nós vamos trabalhar sempre com ureia, que é o mais comum, nitrato de amônio e sulfato de amônio, que são as alternativas mais comuns, e alguns formulados que o pessoal utiliza 20020, 20010, 20015, porque as demais fontes ficam muito caras em virtude do baixo teor de nitrogênio. O pessoal utiliza muito para a rosa do deserto, para a olericultura e assim por diante, e é válido. Mas Sim. para a pecuária, de modo geral, ureia, nitrato e sulfato. Essas são as principais fontes. Não existe dúvida de que a ureia é a fonte mais barata por quilo de nitrogênio. Isso aí, peguei até o preço atual de Rondônia agora, que eu estava desenvolvendo um trabalho para ir. Hoje está custando aí em torno de R$ 4,50 o quilo do nitrogênio na ureia. R$ 4,50. Sulfato de amônio, R$ 6,50. E o nitrato de amônio orçado aí, R$ 6,70. O que não é uma realidade aqui para gente. Para nós aqui, o nitrato acaba ficando mais barato do que o sulfato. Ele é um intermediário entre a ureia e o sulfato. Ponto. Isso ok. Na perspectiva econômica, a ureia, sem dúvida, de largo. Qual que é o problema da ureia? Que todo mundo bate em cima da coitada, da volatilização, entendeu? Que sabe-se que se aplicou em cobertura e ela não foi incorporada ao solo, seja mecanicamente, ou seja por chuva, irrigação, vai perder. Esse é um ponto.
Só que um ponto que o pessoal tem que ter, assim, uma ideia, uma cabeça mais aberta para enxergar o manejo com a ureia, é que é mais flexível na pecuária do que na agricultura. Por que eu estou dizendo isso de modo geral? Porque se o camarada aqui no Mato Grosso tem 3.000 hectares de milho e ele tem que fazer nitrogênio em cobertura, não tem como ele esperar chuva ou não chuva. Ele começa a fazer na área e acabou. É fechado o período dele, existe uma janela. Agora, na pecuária, principalmente para quem trabalha em lotação contínua, é possível prever esse manejo e se organizar para isso. Rotacionado menos. E eu vou conversar sobre isso daqui a pouco. Então, a ureia, para essa condição de mão cheia, é uma boa opção. O que você tem que ter em mente? Primeiro ponto, que tem que ter previsão de chuva após a sua aplicação. O pico de volatilização da ureia é de 3 a 5 dias pós aplicação. Se estiver no solo úmido, choveu ontem e eu estou aplicando ureia hoje, esse pico pode vir para um dia e meio, porque a umidade do solo aumenta a atividade da urease. Então é o seguinte, tem que chover depois. Porque tem até propriedade aqui no Mato Grosso que o manejo é jogar depois da chuva, e a gente tem tentado mudar isso, porque se você joga depois da chuva e não chover, as perdas são maiores. Sim. São maiores. Então, o importante é ter previsão de chuva após a aplicação. Até 5 dias ainda está ok, porque as perdas vão ficar na casa de 30%, de modo geral. Isso eu estou falando é muito médio, porque depende da quantidade de matéria orgânica, depende do pH do solo. Tem muitos fatores que influenciam na volatilização. E teve um caso... Da própria cobertura do capim, né? O tipo de capim também interfere um pouquinho, né, Cadu? Braquiária, de forma geral, Sinodon... dá uma protegida melhor, né? Mesmo no resíduo pós-pastejo. Pânico já é um pouco mais complicado, né? A exposição é maior, né? Sem dúvida. E uma coisa que é bem legal, que eu tenho dito até aqui, de modo geral, é porque agora a gente está num período atípico de preço de adubo. A gente está tendo que penhorar um rim para comprar adubo. A gente está implorando parceria aqui agora para conseguir adubar os nossos experimentos. Mas, de modo geral, o sulfato de amônio ele chega a ser 50% mais caro do que a ureia, aqui pra gente. Então, para empatar sulfato de amônio com ureia, você tem que aplicar numa condição que você vai perder metade da sua ureia, entende? Então, esse é um ponto interessante que tem que ficar na cabeça de todo mundo, de que é o custo da adubação nitrogenada. O preço por quilo de nitrogênio, não o preço da tonelada do adubo. Esse é um ponto. Sim. Agora, teve uma situação interessante de uma propriedade que nós tivemos contato em Campinápolis, que dentro da estratégia de adubação, o produtor já tem um histórico de 20 anos que em janeiro chove pouco. Tá claro para ele que em janeiro lá tem um veranico absurdo. E ele estava rotacionando, pegando os pastos dele, dividindo em 4. Então já estava ficando mais intensivo. Para janeiro, a gente recomendou que ele comprasse nitrato. Já que ele poderia ficar 20 dias sem chover, então a ideia é o seguinte, só para janeiro você compra nitrato, e agora pro resto da fazenda, dentro do período chuvoso, ureia mesmo. A gente tem pensado dessa forma. Ô Cadu, o Leonardo ele perguntou aí, deixa bem claro pra gente o seguinte, como perder menos aplicando ureia? Que cuidados que a gente precisa tomar para aplicar a ureia, que a gente não precisaria tomar tanto cuidado em relação ao sulfato, ao nitrato? Tá. Um ponto que o pessoal faz muito aqui também, e que faz parte, mas se não chover depois, não faz muita diferença. O pessoal fala, olha, aplicar no fim da tarde ou início da noite em virtude do orvalho. Ok, tem um efeito inicial tranquilo. Mas se não houver chuva depois, mesmo jogando no fim da tarde ou mesmo jogando no início da noite, as perdas são altas, porque o solo vai umedecer, vai aumentar a atividade da urease, e se em 2, 3 dias não chover, então eu digo assim, ó, calor exatamente vai favorecer. Não é o caso das propriedades aqui próximas, mas, por exemplo, região ali, aqui no Mato Grosso, Mirassol, Indiavaí, Campinápolis, são solos mais férteis. Então, eles têm um pH ali mais próximo de 6. Toda vez que o solo estiver tendendo a uma condição mais alcalina, a volatilização também é mais intensa. Então, nesse caso, se o seu solo você pensa, poxa, tá numa condição de saturação muito boa, tá 70%, o pH tá 6, seu cuidado com a ureia tem que ser maior. Isso aí é um aspecto muito interessante. Não sei se eu respondi, porque assim, ajuda. Mas o primordial é chuva. Se não chover, todo esse cuidado vai todo pro ralo abaixo.
Como Tem que diria o ter uma... Joadil, né, Cadu? Como diria o Joadil, clima-tempo, né? Consulta o site do Exatamente. clima-tempo, fica de olho na previsão. É uma das únicas formas de tentar perder menos, né? Perder Menos. menos. Legal. Ó, fala-se muito ureia protegida, por exemplo. Ureia com Tá, NBPT. isso. Vou fazer essa pergunta para deixar registrada. A professora Janaína acabou de mandar aí. Vocês têm algum resultado com ureia protegida, já que é um problema, né, a perda de nitrogênio na ureia? Vocês têm algum resultado com ureia protegida? Ó, trabalho mesmo, Rafael, nós não fizemos aqui. Nós aqui. Mas nós temos estudado, na verdade, tem botado os meninos para fazer revisão, e eles encontraram muito trabalho do professor Cantarella, do Heitor Cantarella, lá do IAC. E ele fez, inclusive, em condição bem controlada, colocando uma condição de umidade, temperatura e assim por diante. Dos inibidores que ele testou até agora, nós temos percebido que o mais efetivo é com NBPT. N-butil, acho que é tilfosfórico triamida. NBPT. Ele é mais efetivo, ele retarda o pico de volatilização. É interessante. Mas quando a gente vai procurar trabalho em artigo, é complicado porque se utilizou ureia e ureia com NBPT e choveu amanhã, resultado igual. Entende? Se utiliza ureia com NBPT e chove depois de 20 dias, o resultado também é igual, porque o NBPT não segura 20 dias, 30 dias. Ao invés dele segurar o pico para 5, ele vai levar para 12, 13, 14 dias no máximo. Então, é difícil até encontrar resultado positivo com ele, porque é difícil você colocar numa condição natural essa condição experimental, de que não ocorra uma chuva logo após a aplicação dos dois e que nem o veranico seja muito grande. Mas em condição controlada, o NBPT demonstra bons resultados. O problema é que ele é instável. Você tem comprado uma empresa muito responsável, porque depois de 60 dias, de 60 a 90, a eficácia dele é igual da ureia convencional. Ou seja, você comprou um monte de ureia com NBPT esse ano. Sobrou para o ano que vem, é ureia convencional. Sim. Não há muito o que Não, fazer. não tem persistência, né? Exatamente. E depende muito, né, Cadu? O uso da ureia protegida é legal, né? Como você comentou, é uma estratégia que pode ser interessante. Precisa verificar isso aqui, né? Quanto que Custo, fica a mais, né? Eu não sei dizer uma relação de valor, mas não pode subir tanto, porque se subir muito, não vale a pena pagar, né? Rafael, normalmente aqui pra gente, empata, tipo assim, fica muito parecido com nitrato de amônio. Então, se eu tiver que Uhum. comprar ureia protegida ou comprar nitrato de amônio, eu vou comprar o nitrato Comprar de nitrato. amônio que... Exatamente, tem que fazer uma avaliação econômica. Sim, porque daí o risco do nitrato é muito menor do que na própria até da própria ureia protegida, né, Cadu? Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui, ó, duas perguntas. O Bruno e a Giovana perguntam: quanto de chuva tem que ter? Qual a precipitação mínima para incorporar a ureia, no caso, para diluir e evitar as perdas por volatilização do amônio, da amônia? Ó, o pessoal fala muito de 15 a 20 milímetros em literatura. Mas a gente aqui tem observado os nossos pastos irrigados aqui da ovinocultura, que normalmente a gente só joga 10 milímetros, que é o que nós temos de capacidade para Uhum, poder jogar. Então a gente vai avaliar sim. agora. Olhando literatura, 15 a 20. Vou testar, se 10 der certo, vou colocar aí nas redes sociais, na página do GPAS, falando, olha, 10 milímetros está ok. É suficiente. Legal. Cadu, agora tem um outro lance aí, né? A escolha, vamos lá. A escolha é só financeira? Exemplos, né? Exemplos. Uhum, Você comentou agora do nitrato de amônia, né? Que é nitrogênio, certo? uhum, Nitrogênio, ureia, nitrogênio, beleza. Mas quando a fechou. gente entra no lado do sulfato de amônia, né? Ou nitrato de potássio, ou MAP, DAP, que são fontes fosfatadas, mas de certa forma também contribuem um Leva pouquinho com, nitrogênio. com o nitrogênio. Como que é esse processo de escolha? Eu posso misturar em determinado momento? Eu posso usar um pouco de sulfato de amônio com ureia? Se eu precisar jogar enxofre? Como que é essa relação desses outros fertilizantes? Ou eu vou simplesmente no custo? Não, ureia é mais barato, eu aplico ureia e pronto, acabou. Ó, pensando em nitrato de potássio, normalmente ele vai ficar caro pra caramba já, porque o teor de nitrogênio dele é muito baixo. Então, Uhum, o interessante seria jogar potássio, mas vai ficar caro. Isso aí eu acho sim. que a gente já descartaria. Agora, o Uhum, sulfato, Rafael,
sendo bem sincero, é o que a gente está tentando estudar aqui agora, porque a gente sabe que o enxofre é importante, mas ele é pouco extraído. Então, se misturando, desde que esteja da mesma forma e que não vai segregar, pode misturar. A gente só quer identificar aqui o quanto que é necessário de sulfato de amônio, porque ele encarece muito. Exemplo, hoje aí, 4,50 para 6,50 por quilo de N. Então, o ideal é, se nós conseguirmos, diante da pesquisa, identificar, poxa, vou fazer uma disulfato talvez lá em janeiro, quando ocorre o veranico aqui na minha região. Depois de quantos ciclos de pastejo que eu vou precisar de sulfato de novo? Nossa expectativa é que dê 5, 6, 8, 10 ciclos, em virtude do enxofre ser um nutriente pouco demandado. Entendem? A gente tem que levar em consideração a demanda de enxofre, mas o que a planta requer é muito pouco. Então, precisamos é fazer pesquisa. Eu, o Rafael, a Janaína, o pessoal que está aí. Entendi. E a gente tem que, como você tocou num ponto aí agora, né, Cadu? Nitrato de potássio é um fertilizante, digamos, é uma fonte de potássio, certo? Ela Sim, pode, em determinado momento, contribuir com nitrogênio, show de bola. A mesma coisa o MAP e o DAP, né, Cadu? É uma fonte de sim, fósforo. Você vai mas fazer vai para, carregar. você vai usar para aplicar fósforo, mas em determinado momento pode ser interessante, você faz o fósforo e já faz um pouco de Do nitrogênio também, nitrogênio. né? Sem dúvida. Exemplo, né? Uma adubação de manutenção de pasto, né? Início do período chuvoso, você precisa jogar fósforo, também precisa jogar nitrogênio. Se você tiver o MAP, né? Ou principalmente o MAP, né? Barato na região, é uma estratégia interessante, né, Cadu? Acho que é Sim. mais ou menos essa a Não. ideia. Esses E outros fertilizantes, né, Cadu? Eles são sim, fertilizantes de outro, eles têm o foco em outros nutrientes. E em nutrientes. determinados momentos eles podem ajudar o que a gente precisa de nitrogênio, né? Não, e o MAP é o creme do verão porque ele é a fonte mais barata de fósforo. Não sei para vocês, Mais mas barato. normalmente ele empata com o super triplo, mas ele tende a ser mais barato. Então é interessante É. utilizá-lo, porque é a fonte mais barata de fósforo e ainda vai estar jogando Uhum. entre 9 a 10% de nitrogênio também, da quantidade jogada. Exa- Isso aí é interessante. exatamente. O A Rafa, Adriane Oi, só pode, fazer essa pergunta aqui, Cadu. A Adriane pergunta aqui de zeolita, com fonte melhor de N? eficiência, se melhor eficiência da adubação nitrogenada. Conhece? Vixe, eu nem vou falar nada porque senão eu vou mentir, não sei. Não faço a Eu, mínima tam, ideia. eu também não conheço, não faço ideia. Vou ler, vou ler. Com certeza. Ô, Cadu, eu acho que o Instagram deve derrubar a gente nesse próximo minuto. Tem algumas perguntas aqui ainda. A gente pode encerrar e voltar só para você responder as perguntas e a gente fechar? Por você, tudo bem? Pode, Tem pode umas. sim. Ó, falta 30 segundos aqui. Pode ser? Fechou, sem problema. Pessoal, vou fazer o seguinte então. Voltem aí, né? Quem tiver interessado aí nas dúvidas. Aí a gente vai fazer uma bateria de perguntas aqui para o Cadu que vocês mandaram antes da gente encerrar. Tranquilo? Eu vou encerrar aqui e já Fechado. retorno. Só um segundinho. Fala, Cadu. E aí, Rafael? E aí, cara? Deu uma Cara, travada? travou e não voltou. Ficou tudo travado aqui. Eu tive que sair e entrar de novo. Tranquilão. Inclusive, infelizmente, eu acho que esse pedaço que a gente falou antes perdeu, porque não salvou. Que Esse isso. sorte que foi só um pedacinho, mas travou. Peço desculpas aí, pessoal. Travou tudo aqui. Ué, Vocês alguém falou estão sem me som, ouvindo? mas eu tô, Rafael. Ah, legal. Pessoal, repito aí, peço desculpas, travou aqui tudo e simplesmente não funcionou nada. Ele travou o Instagram e tive que retornar. Vamos. Eu tava na parte que você ia começar a falar de azospirillum, Cadu. Para mim travou mais ou menos nessa hora. É que eu só comentei que os resultados com gramínea são muito inferiores aos resultados com leguminosas. Que não conseguiu ainda um suprimento 100% de uma gramínea por meio de fixação simbiótica de azotróficos de vida livre. Então, os Sim. resultados mais promissores, eu estou falando do que eu li, tá, pessoal? Nunca estudei, nunca fiz trabalho com esses micro-organismos.
Mas os trabalhos mais promissores, inclusive com milho, representa 30% da exigência da gramínea, é muito pouco. Então pode ser Uhum. otimizado, pode ter um sinergismo, mas a dependência da adubação A continua. gente, eu já trabalhei em alguns momentos aqui auxiliando alguns colegas que trabalham com azospirilo. O professor Fabiano aqui, um colega, trabalha com sorgo. A gente já fez algumas coisas com milho também. Mas a princípio, né, nessas culturas é complementar, né, Cadu? Acho que vai de encontro ao que você falou, né? Não substitui 100%, né, do nitrogênio para essas culturas, mas em algumas situações, em algumas condições, ajuda a complementar, né? Fazendo com que possa reduzir um pouquinho a aplicação de nitrogênio, tá? Com capins, aí eu já vou deixar um convite aqui para vocês. No dia 20 de outubro, nós temos uma live aqui com a doutora Mariângela Hungria, né, uma das principais referências hoje no Brasil sobre que trabalha com azospirilo. E nós vamos fazer uma live aqui justamente falando sobre o uso, né, da inoculação com azospirilo em pastagens. E aí eu acho que a gente vai Legal. conseguir discutir bem esse assunto. Cadu, eu vou aproveitar uma pergunta aqui do pessoal da Fazenda Santo Antônio. Eles perguntam assim: usar ureia ou adubação líquida? E aí eu acho que você pode falar um pouquinho desse processo, às vezes, de diluir o adubo nitrogenado em água, né? O que você vê a respeito Oh. disso? A gente fez experimento não com a da ureia, mas com fertilizante nitrogenado foliar. Qual que é o grande problema? Seria muito bonito se a gente conseguisse diluir a ureia e aplicar nas doses que nós precisamos, 25 quilos, 30 quilos, 50 quilos por hectare. Quando nós diluímos, a quantidade de sal em calda para não causar queima na folha tem que ser no máximo de 1%. Então a quantidade de nitrogênio que a gente joga por hectare diluído é muito pequeno. Então o efeito direto na planta é pouco promissor. Vou te falar dos resultados que nós obtivemos aqui. Nós testamos fertilizante foliar. Olha como o nitrogênio é um nutriente que muda mesmo a forma da planta crescer, porque mudou a morfogênese da planta. Ora produziu mais folhas com menor peso, ora menos folhas com mais folhas com menos peso, ora menos folhas com mais peso, mas a produtividade foi idêntica. Mas só para vocês terem uma noção, nós jogávamos 2 quilos de produto por hectare. O produto tinha 14% de nitrogênio, então nós estávamos jogando 280 gramas de nitrogênio por hectare, entende? Então a resposta produtiva era mínima, não tinha, na verdade. Então o grande problema seria ótimo se nós conseguíssemos jogar uma dose que a gramínea precisa de modo líquido, só que a gente não consegue. Então essa maneira de aplicar na perspectiva de aumentar a produção de forragem não é efetivo. Não costuma ser um modo promissor. Certo. E tem que tomar cuidado também que às vezes vira um herbicida, né, Cadu? Para herbicida dá muito certo, Rafael. Por exemplo, teve um aluno meu, cheguei na disciplina, meu avô comprou não sei quantos galões de nitrogênio foliar. Eu falei, poxa, para quê? Para aplicar herbicida? Não, para adubar. Eu falei, olha, ele vai usar. E vai favorecer, exemplo, porque aumenta o rompimento da cutícula, aumenta a eficiência do herbicida, é ótimo. Só que sozinho é pouco efetivo. Sim. É isso. Mas para nitrogênio é complicado, né, Cadu? Foliar, macro de forma geral, né? Talvez fósforo em algum momento muito específico, mas é muito complicado para muitas culturas, né? E aí, Sim. em pasto que você precisa aumentar a produção de biomassa, tem que aplicar na fonte, né, digamos, lá na raiz mesmo, disponibilizar na raiz para a planta Na raiz, puxar. no solo. Tem uma pergunta aqui, Cadu. Talvez você já tenha visto aí alguma coisa. O Diogo pergunta para pré-secado de sínodo, né? Aumenta muito a Certo. exigência de nitrogênio, porque diz que a exportação é maior nessa tecnologia. O que você tem para dizer? Para nesse caso, na verdade, eu estou chutando, Rafael. Eu acho que não vai dar tanta diferença porque a altura de resíduo é muito pequena, então acredito que o impacto não é tão grande, não. Diferente de um Uhum. Mombaça para silagem, de um Tanzânia para silagem. Mas imagino que para Sim. Synonym
pouca diferença. É. O que o animal pasteja é muito parecido com o que a máquina do feno vai colher, né? A Colhe. altura de corte é muito parecida, então não deve ter muita diferença realmente não. Agora, para outras silagens, né? Para outras forrageiras, para Cultura. silagem, aí provavelmente a extração vai ser maior mesmo, a exportação vai ser maior, né? Porque você está tirando praticamente toda a planta, né? Cadu, tem uma Isso. pergunta aqui do William, eu não sei se eu entendi muito bem, eu vou te repassar. Ele pergunta em relação à biodisponibilização de óxido de ferro. Existe uma relação direta com a dose de nitrogênio? Aplica nitrogênio e, pelo que eu entendi, melhora a biodisponibilização de óxido de ferro. Conhece algo sobre isso? Olha, a segunda que eu vou ter que ler, a zeolita e a biodisponibilidade de óxido de ferro. Nem vou dizer nada porque eu não faço a mínima ideia. Se ele está Eu falando de algum também. mineral do solo, não conheço. Eu imaginei que fosse algo mineral, né? Por citar óxido de ferro. Aí, William, se você tiver por aí ainda e quiser dar uma detalhada aí, talvez a gente pode fazer alguma discussão, mas eu realmente não entendi muito bem aqui. O Ed Carlos Damasceno, não sei se ele está por aí ainda, ele pergunta se aquele máximo de 50 quilos de N por aplicação em áreas com pastejo, certo? Ou sem pastejo. Acredito que talvez ele esteja falando aí de alguns sistemas que usam integração, né, em algum momento, ou até para produção de biomassa para dessecar depois. Deve ser algo nesse sentido. Embora a gente não tenha utilizado o animal para colher, mas nós retiramos toda essa parte do sistema. Então é para pastejo, sem sombra de dúvida. Essa dose Isso, de 50. exatamente, para pastejo. Tem uma pergunta muito legal aqui do Rodrigo Chuí, também não sei se ele está por aí ainda, o Rodrigo é colega nosso aqui de Rondônia. Ele pergunta o seguinte, Cadu, ele faz um comentário. Mês de janeiro e fevereiro, para nós aqui, a interceptação da luminosidade é prejudicada por conta de muita nuvem, né? Tempo muito nublado na nossa região aqui. Dezembro até final de janeiro, fevereiro, chove muito e fica muito nublado. Nessa condição, a adubação nitrogenada é prejudicada, a gente precisa fazer um ajuste. Você falou sobre isso numa propriedade aí que em janeiro tinha problema com veranico. E aí vocês Isso. ajustavam para nitrato. No nosso caso aqui, que pode ter esse problema de nebulosidade, como que a gente faria esse manejo aí? Ó, na verdade, no problema que, na verdade, a restrição seria luminosa aí para a forrageira, né? Mas a Sim. ideia eu acredito que seja a mesma, mas vocês estão em muito prejuízo, porque são muitos meses, né? Se for pensar, de dezembro até fevereiro vai dar 3 meses, 2 meses. Então a gente talvez tenha que fazer estudos específicos para essa condição. Mas não Pelo consigo nem menos dois, imaginar. Pelo menos dois. Aqui, vamos pôr aqui, meados de dezembro até final de janeiro, é muita nuvem mesmo, muita nebulosidade. Os sistemas rotacionados aqui, por exemplo, caem bastante, até fica bem mais lento, né? Mais lenta a recuperação dos capins é perceptível. O que eu posso também dar vamos dizer assim, dar um chute aí, né? Digamos. Uhum. É claro que você precisa verificar, né? Isso vai ter que ser, digamos, enquanto não tem trabalhos específicos para isso, verificar no dia a dia aí da fazenda, né? Se você está forçando na ureia e por conta da falta, né, do prejuízo aí causado pela nebulosidade, o capim não está respondendo tão bem, então muito provavelmente você está jogando um pouquinho fora do dinheiro que você pagou na ureia. Mas tem um outro lado, né, Cadu? Essa maior nebulosidade, certo? Ou seja, Uhum. menor luminosidade incidente no solo, também reduz as perdas por volatilização de amônia? Você tem algum resultado a respeito disso? Poxa, Rafael, não estou tentando estabelecer uma correlação direta com a volatilização, porque a gente pensa primeiro, matéria orgânica, pH, umidade do solo, Aham. temperatura. Não consigo estabelecer isso direto, não. Mas também, que nem você pensando num chute, ao invés de trabalhar com uma dose mais alta, eu ia trabalhar com uma dose mais baixa. Então, se o limite é de 25 a 50, nesse período eu ia trabalhar mais próximo do 25, né? Para Sim. até ajustar o sistema. Até o professor Emerson aí perguntou pelo Nepral, ele pergunta, né? Uma adubação de 100 ou duas de 50? Talvez, Cadu, você pode até responder aí para o Emerson,
Talvez parcelar um pouco mais nesse período, certo? Fazer um parcelamento maior das doses, né? Seria mais ou menos isso, né? Em vez de jogar doses maiores, parcelar em doses um pouco menores para passar por esse período de estresse, digamos, que as plantas vão estar passando, né? Algo parecido com isso. Exatamente. Pensando de 2 de 50 para 3 de 33, 35 por aí. Para tentar otimizar isso aí, uso pela forrageira. Ah, legal. Cadu, a Adriane aí, da pergunta da zeólita, ela fala que é um mineral que tem capacidade de se ligar com nitrogênio, evitando que ele seja perdido através da volatilização. Eu não sei, confesso que eu não sei se já é se já existe algum produto comercial, alguma ureia protegida com zeólita. E eu também não, eu desconheço. Você já sabe, Cadu? Também não sei não. Adriana, você vai ter que depois trocar figurinha com a gente pelo Isso, chat do Instagram. isso, conversa no privado que a gente pode trocar uma ideia. Às vezes já é algum produto comercial que a gente desconhece e a gente pode ver o que tem na composição, né? É aquele Exatamente. negócio que você falou, né, Cadu? Se possibilita, né, uma liberação mais lenta, legal, né? Se tiver efetividade em realmente ter uma disponibilização mais lenta e proteger um pouco com relação à volatilização da amônia é E, interessante. e quanto vai custar esse negócio, né? Exatamente. Quanto vai custar? Cadu, tem uma pergunta aqui, ó. O pessoal da Projetar Agro. Aqui faltam só 3 perguntas, tá, Cadu? Aí a gente encerra, a não sei que tenha mais algum aí do pessoal. Faltam só 3 aqui. O pessoal da Projetar Agro pergunta o seguinte: em topografia muito acidentada, né? Em que às vezes não sobe nem maquinário. Como que você indicaria essa adubação? Acho que acredito que relacionada ao nitrogênio. Compensaria aplicar? Como que seria o manejo nessas áreas mais acidentadas, Cadu? É que eu não sei se o camarada tem outra opção, né? Porque pensando se eu tiver na minha propriedade uma parte seja acidentada e uma parte que não seja, essa parte vai ser a parte da minha propriedade menos intensificada. Então eu nem aplicaria nessa área. Seria uma área de escape. Exatamente. Agora, se a Isso. fazenda inteira for assim, nós temos um problema muito sério, porque se não tem como fazer com maquinário, só resta manual, entendeu? E eu não sei como é que, que o camarada vai fazer numa situação dessa, né? Sim. Eu. O meu raciocínio é muito próximo disso. Tem possibilidade de intensificar em outras áreas? Outra área. Essas áreas, infelizmente, daí vão ter que ser um pouco mais marginais, digamos assim, né, Cadu? E a gente nem consegue intensificar a área inteira, né, Rafael? Então, se a gente intensifica 30% da propriedade, essas áreas vão ser áreas marginais mesmo, Sim. para rodar Cadu, em mão. o Emerson fez uma pergunta aqui, e eu estava inclusive conversando esses tempos atrás com o Wagner Pires, acho que foi com o Wagner Pires sobre isso. Momento de aplicação, né? Tem alguns trabalhos que fala para aplicar imediatamente após a saída dos animais, tem alguns trabalhos que recomenda aplicar 5 a 7 dias após a saída dos animais. O que que você tem para falar para a gente sobre isso daí, Cadu? Faz diferença aplicar logo após a saída? Espera um pouquinho? Como que funciona? Ó, Rafael, nós temos estudado isso aqui, lá do da Aline, com braquiária e pânico. Para braquiária, Legal. flexível pra caramba aqui. A gente testou de 0 a 12, de 0 até 8. Braquiária, de modo geral, muito frio. Nós fizemos 14 experimentos, nós tivemos um efeito com o Piatã, que a gente está vendo o que aconteceu nessa condição. Mas braquiária é Sim. flexível. Do dia da desfolha até vários 7 dias, 8 dias depois, tranquilo. Agora, pânico depende do pânico. O Zuri reduz um pouco a produtividade, o Tanzânia reduz um pouco. Quênia não. Nós já tabulamos 2 experimentos com Quênia. Quênia é altamente flexível, igual braquiária. Mas o que reduz do pânico, o resultado que reduziu mais até agora para a gente foi 15% da produtividade, com a aplicação de tardio. Mas eu vou conseguir dizer isso melhor depois que eu rodar a estatística e também vai estar lá na página do Gepasto. Os resultados Ô, têm ficado Cadu, muito legais. mas só uma dúvida. Vamos lá. Você pega, se você deixa a aplicação com 8 dias, certo? Após pastejo, aplica o nitrogênio, no caso da braquiária, como você falou. Mas o período de reentrada dos animais, o período de descanso, digamos, está fixado num tempo? Fixado. Ou. Altura. Ah, tá. Na verdade, assim, Pela ó, altura.
A gente diz que é altura porque existe um desvio padrão, mas em média que a gente tem trabalhado 20 dias, a gente tem trabalhado, tem tentado padronizar a altura, mas às vezes acaba ficando com período. E Mas não, para e não, tá, e não aumentou muito o período de descanso? Não? não, a braquiária tem essa Legal. capacidade, essa plasticidade de se recuperar. Muito legal. Sim. A gente está Em fazendo algum, reserva em raiz para tentar explicar isso aí. Uhum. Em alguns momentos, né, Cadu, não aplicar logo após o pastejo parece ser até mais interessante, inclusive nas perdas da ureia, né? Inclusive, Sim, talvez nas sim. perdas de ureia podem diminuir também, né, Cadu? E o mais legal, Acredito eu. sim, é que a gente não quantificou perda. Mas ficou muito legal que, para algumas braquiárias, a aplicação mais tardia aumentou a densidade de perfilhos. Plasticidade ficou igual, mas ela perfilhou mais. Para É, pânico, nós estamos tabulando ainda, interessante. mas Tanzânia reduziu em 10% a produção, com a ação mais tardia. Legal. É, é uma. O Emerson, a Janaína tá falando aí, né, que com o Marandu eles tiveram a janela de 7 dias e não houve diferença no período de descanso, né? Que legal, ó. Ah, o Emerson perguntou qual o total de N aplicado. Aí, Emerson, acredito que seja no padrão que você comentou no começo, né, Cadu? Dose por ciclo, né? Até Por 50 ciclo. quilos de N por hectare por ciclo, né? Padrão, a mesma dose para tudo, não houve diferença. A gente Legal. padroniza nisso para ter o efeito só do período. Sim, são resultados legais, né? Coisas que a gente pode ir evoluindo e talvez mudando nessas estratégias de manejo que a gente tem. Quando a gente fala em fazendas grandes, né, Cadu, principalmente de pecuária de Logística. corte, a logística de aplicação do adubo é uma coisa loucura. Não dá para você aplicar a ureia em todo o pasto que o gado Assim acabou que de sair. saiu. Exatamente. Então, tem o ponto técnico, digamos, mas também está relacionado com a logística da aplicação, né? Cadu, uma pergunta muito legal aqui, cara, e é a penúltima, do Caio. Existe uma relação de melhor absorção, né, absorção do N no caso, entre as fontes de nitrogênio? Isso é relevante num sistema mais intensivo? Exemplo, o nitrogênio da ureia é absorvido mais facilmente do que o nitrogênio do nitrato, do sulfato, algo do tipo? Existe essa forma? Aí você pode falar um pouquinho da forma do nitrogênio, da absorção da Oh, planta? poxa, olha, especificamente nitrogênio marcado, tentando identificar nitrogênio da ureia, do nitrato e do sulfato, eu nunca li nada sobre, Rafael. Mas é importante entender que, por exemplo, a ureia, uma fonte amídica, o principal fonte direta ali vai ser. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Deu uma travadinha aqui, galera. Opa, vocês estão me ouvindo aí? Travou a imagem aqui do Carlos. Deixa eu convidar de novo. Travou, pessoal. Deixa eu só convidar o. Deixa eu convidar o Cadu de novo aqui, só um pouquinho. Só um segundinho. Hoje tá difícil, hein, galera? Nós estamos lutando aqui contra o Instagram pra finalizar a live. Mas já já a gente consegue. Deixa eu só ver se o Cadu vai voltar aqui. Ele deve ter tido algum problema de conexão lá com o celular. Ele ainda não voltou aqui. Só um pouquinho, tá, galera? Já, já vou chamando aqui o Cadu. Só um pouquinho, tá, pessoal?
Agora voltou. Fala, Cadu. Rafael, meu celular aqueceu e travou. Ah, hoje tá difícil pro nosso lado, hein? Tá doido. Mas Então eu tava vamos lá, falando de Cadu. absorção, né? Oi? Eu tava falando de absorção, né? Isso, o André ele até perguntou, na verdade a pergunta dele é relacionada a melhorar a absorção de outros nutrientes, mas você pode continuar falando da absorção do N pelas plantas e depois você comenta sobre isso daí. Assim, de modo geral, a maior eficiência na absorção vai estar associada a esse nutriente não ido por lixiviação ou por volatilização. Entende? Por exemplo, o amônio no solo, o nitrato no solo e assim por diante, está associado a ele não ser perdido, sobre a capacidade dele ser absorvido. Tá ruim o áudio, Rafael? Deu uma travadinha. Agora eu acho Áudio? que deu uma travada, agora voltou, Cadu. Ah, tá. Agora, uma vez pela planta, a grande diferença entre o nitrato e o amônio é que a planta, quando ela absorve na forma de amônio, ela gasta ATP. Quando ela absorve na forma de nitrato, ela tem amônio. E quando ela absorve na forma de amônio, isso é assimilado prontamente. Então a eficiência é maior na absorção de amônio comparativamente de nitrato. Pensando agora, de modo geral, o resto é se não for perdido. Tá ruim? Tá, eu praticamente não consegui entender nada, Cadu, do que você falou. O áudio ficou cortando. Acho que tem a ver com amônio e nitrato, né? Então, nitrato NO3 menos, amônio NH4 mais. O, o seu também tá ruim. Agora você falou e eu ouvi, tranquilo. Será que voltou? Ó, vou tentar aqui. Ó, pensando em nitrato e amônio, não sou muito similar dos dois, porque tanto um está na base da série heliotrópica por lixiviação. Isso aí é natural. Agora, para absorção, quando a planta absorve, é mais eficiente a assimilação por parte de quando ela absorve nitrato, porque ela gasta energia para converter nitrato em amônio. Deu para ouvir, Rafael? Sim. Mas Ou esse gasto bastante? de energia, né? Travou um pouquinho. Mas esse gasto de energia não chega a comprometer, né, Cadu? Não chega a comprometer tanto. Não, é tranquilo. Tá travando o áudio, Cadu. O áudio tá bem ruim, tá travando bastante. É, Talvez, Rafael, essas últimas perguntas, se o pessoal mandar por escrito, a gente faz post e responde por escrito isso, nas nossas isso. páginas. Eu acho Isso. melhor. Eu vou deixar uma postagem no depois aqui, eu vou deixar uma postagem no Stories. E aí eu vou deixar para vocês mandarem essas perguntas que porventura a gente não tenha conseguido responder aqui. Aí vocês mandam as perguntas, a gente responde direto por lá, tá? Ah, tá travando muito aqui, a gente vai ficar tentando aqui, vai ficar chato aí para vocês que estão ouvindo, acredito. Não sei nem se vocês estão ouvindo bem o que eu tô falando agora. Cadu, vamos partir para o encerramento. Eu queria te agradecer de novo. Foi fantástico, né? A quantidade de informações, um monte de coisa que a gente conseguiu discutir. A gente já está mais de 1 hora e meia aí falando aqui. Agradecer todo mundo que ficou ouvindo e passo aí para você fazer os últimos comentários. Pessoal, ó, primeiro, Rafael, muito obrigado. Eu achei bacana, muito rico. A live, as perguntas, a troca de experiência foi muito boa. E dizer só que a gente tem muito o que estudar ainda, pessoal. Embora o nitrogênio seja o nutriente mais estudado na adubação de forrageiras,
ainda existem muitas lacunas a compreender, certo? E a gente vai do GPasto e a gente vai crescendo aí. Isso. Travou? A gente pode continuar discutindo, a gente pode continuar discutindo e pode responder as perguntas de vocês aí. Manda pra gente lá depois, a gente tenta responder algo que não ficou claro aqui. Cadu, obrigado, cara, obrigado mesmo. Parabéns pelos trabalhos que vocês conduzem aí, principalmente nessa área de adubação, né, com pastos. É muito legal poder conversar, poder aprender um pouco e atualizar também um pouquinho, né, dentro desse assunto. Eu não venho trabalhando com isso há muito tempo, né? Desde a época de mestrado, foi a última vez que eu trabalhei com alguns projetos relacionados à adubação. Então sempre é legal a gente aprender um pouquinho e é legal a gente conversar com pessoas que estão trabalhando com isso e que tem atualizações, né? Então nós vamos nos atualizando em relação a essas informações. Pessoal, obrigado a todo mundo que ficou. Desculpa os problemas que nós tivemos aí com a internet hoje, né? Infelizmente tivemos alguns probleminhas técnicos, mas ainda assim deu para discutir bastante coisa, né, Cadu? Foi muito legal. Agradeço a todo mundo. Brigadão, Cadu. E terça que vem nós temos mais discussão aqui, temos outros encontros ainda pela frente. Obrigado a todo mundo. Cadu, um abração. Tudo de bom aí. E obrigado a